Ao longo desses últimos anos envolvido na política, percebi que algumas ações não devem ser passageiras e que devemos deixar um legado em nossa sociedade. Quase todas as ações políticas são instáveis e voláteis, ou seja, é necessário se manter no poder ou próximo do mesmo para que uma ideia ou projeto permaneça sendo executado. Caso contrário, tudo que você construiu ao longo dos anos pode ser mudado em apenas uma canetada. Mas Satir, política e religião não se discutem, certo? Você está completamente equivocado. Mentiram para você durante esses longos anos e você nem se deu conta disso. Talvez por acreditar que a política se limita ao período de 2 em 2 anos, nos quais nos mobilizamos como sociedade para votar em algum candidato de algum partido. Definitivamente não. Eu não estou falando dessa política eletiva que acontece nos períodos eleitorais, nem tampouco da política partidária que se trata da filiação de determinado candidato a um partido. Isso é muito raso. Eu quero me aprofundar na política real, do dia a dia, a política que influencia, a política que deixa um legado e marca gerações. Depois de anos me preparando com orações, fortalecimento espiritual, estudos, pesquisas, decidi me colocar à disposição nesse desafio usando todo o meu conhecimento bíblico, teológico, sociológico, antropológico, escatológico, adquirido nos mais de 10 anos de ministério pastoral e mais de 25 anos no cristianismo. Com o objetivo de fazer com que nossas ações sejam mais duradouras e menos voláteis, iniciaremos hoje um novo projeto, cujo objetivo central é ser uma ferramenta de Deus para os cristãos e para a igreja brasileira. Igreja essa que vem sofrendo inúmeros ataques silenciosos de inimigos que talvez nem conhecemos, nos impossibilitando de reagir à altura, pois nem sabemos ao certo quais ferramentas ou armas usar para combatê-los. Talvez o motivo de tantos ataques sem resposta à altura seja a passividade na qual a igreja se encontra no que diz respeito à guerra no campo político e ideológico. Entenda algo de uma vez por todas: ser pacífico nada tem a ver do que ser passivo. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? Se a Bíblia Sagrada, em Tiago 4, versículo 7, nos instrui a resistir até mesmo ao diabo, que ele fugirá de nós, por que não resistirmos aos inimigos políticos da igreja? Talvez você me questione usando a própria Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esse texto é muito mais profundo do que se parece. E eu vou exemplificar de maneira muito simples para que você entenda os níveis de batalha que a igreja também precisa travar no campo político e ideológico. Da mesma forma que existe uma hierarquia no céu, com anjos, arcanjos, querubins, serafins e assim por diante, também existe uma hierarquia no inferno, com demônios, principados, potestades, hostes espirituais da maldade e assim por diante. Acreditar que o demônio que age persuadindo o indivíduo a cometer um furto em um supermercado é o mesmo demônio que age persuadindo o governante a decretar o assassinato de bebês no ventre das suas mães é um completo equívoco, falta de senso de proporcionalidade e, por fim, falta de conhecimento no campo de batalha espiritual. O demônio que age em um furto definitivamente não é o mesmo demônio que age nas esferas governamentais de uma nação. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 19 diz: Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensina, engana os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Quem acredita que o espírito de Jezabel atua meramente na camada da persuasão sexual está completamente enganado. O espírito de Jezabel é muito mais poderoso do que isso. Para quem não sabe, Jezabel foi a esposa do rei Acabe, que reinou sobre as 10 tribos do norte de Israel, de 874 a 853 a.C. Esse mesmo rei Acabe se destacou pelo sucesso militar e pelo sucesso político. O casamento do rei Acabe com Jezabel cumpriu uma agenda política e interesseira, e não a vontade de Deus. Biblicamente, aquela união foi um adultério espiritual e uma traição a Deus. A influência dela
como lepra, aprofundou o sincretismo religioso e a apostasia da nação. Ou seja, Jezabel atuava na manipulação do rei Acabe, fazendo com que suas ações e decretos políticos afastassem a nação dos preceitos que foram estabelecidos por Deus desde os dias de Moisés. Ao mesmo tempo que o povo confessava servir a Jeová, também servia a Baal. Ou seja, eles cocheavam entre dois pensamentos, como disse o grande profeta Elias no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Vale a pena lembrar que Elias foi um dos maiores profetas da história de Israel, e foi exatamente ele quem deu fim a uma era de idolatria na nação, combatendo frontalmente e sendo resistência a Jezabel e os seus falsos profetas no Monte Carmelo, onde depois da sua oração, Deus responde com fogo do céu, consome o sacrifício e o povo volta novamente para Jeová, o Deus dos seus antepassados. Para que você entenda na prática essa hierarquia, foi necessário Deus levantar um grande profeta para combater um grande espírito maligno. Diante dessa breve explicação, eu te pergunto novamente, o que gera mais dano e impacto negativo numa sociedade? Um homem que furta um chocolate no supermercado ou um político que desvia 200 milhões da saúde, prejudicando diretamente a vida de milhões de pessoas? Adquirir esse entendimento de hierarquia, senso de proporcionalidade e batalha espiritual é fundamental para compreendermos a guerra que a Igreja do Senhor está travando nos dias atuais. A Igreja do Senhor é responsável por resistir aos novos inimigos que têm se levantado ao longo desses últimos séculos. Inimigos silenciosos, porém com 10 vezes mais capacidade de influenciar e manipular do que Jezabel, na sociedade em que vivemos. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. A agenda progressista, socialista e a cultura woke, capitaneada por políticos de esquerda, já destruiu grande parte do tecido social e daquilo que entendemos como sociedade ocidental, que tem como pilares a religião judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Diante desse cenário de guerra desastroso, o que mantém a sociedade de pé e minimamente saudável é a Igreja de Cristo na Terra, que se posiciona como a última barreira de resistência nesse planeta. Elucidar o seu pensamento a respeito desta responsabilidade cristã é mais que uma missão. É o chamado de Deus para a minha vida neste tempo. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu posso contar com você? Eu, junto com você, nós, a Igreja do Senhor, nós seremos a última resistência.